Filtros FIR, parte 12. Começando aqui com a equação que descreve os coeficientes do filtro e também com a resposta ao impulso, e são sinônimos, vamos ver o que acontece quando a gente limita a quantidade de coeficientes. Nós vimos nos vídeos anteriores que precisaríamos de infinitos coeficientes para ter a resposta idêntica à resposta desejada, lá para o caso do filtro passa-baixa, ou seja, nós precisaríamos ter infinitos coeficientes para chegar num filtro passa-baixa ideal. Em algum momento nós decidimos o valor de n, decidimos, vai ser 31, vai ser 9, 19, entre outros. Em algum momento a gente fez essa decisão e vamos ver o que está acontecendo quando a gente está escolhendo este n. Quando a gente está escolhendo n igual a 31, o que de fato está acontecendo neste projeto? O que está acontecendo está mostrado nesta figura. O que está acontecendo é que nós estamos aplicando uma janela retangular no momento que escolhemos o valor de n. Isso fica bem evidente nesta figura. Temos a resposta ao impulso, os coeficientes do filtro, indo de menos infinito a mais infinito. No momento que a gente multiplica por uma janela retangular de comprimento, por exemplo, 31, 32, nós estamos limitando a quantidade de coeficientes e o resultado é a equação que descreve os coeficientes, a sequência que descreve os coeficientes. Neste caso, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós estamos multiplicando a sequência que vai do menos infinito até o mais infinito por uma janela retangular de comprimento 9. De fato, aqui está mostrado que é isto vezes essa janela, o resultado é a sequência que descreve os coeficientes. Ou seja, de maneira um tanto quanto involuntária, e até imperceptível, no momento que a gente escolhe eu quero n igual a 9, o que nós estamos fazendo é multiplicando a resposta ao impulso por uma janela retangular. E vamos nomear isso agora para entender isso um pouco melhor. A sequência que descreve os coeficientes resultante h de k, a janela a gente vai chamar de w de k, e a resposta ao impulso que vai do menos infinito ao mais infinito a gente vai chamar de sequência h de infinito. Tendo essas variáveis em mente, a gente pode avançar e entender um pouco melhor. O h de infinito representa uma sequência sinc infinita, que seria os coeficientes para um filtro passa-baixas ideal. O w de k representa a sequência de uma janela utilizada para truncar a função sinc infinito. Novamente aqui está a figura dessas duas representações. Uma sequência com valores infinito, nomeada de h infinito, uma sequência que é uma janela chamada de w de k. Resultado é a nossa sequência de coeficientes. O tamanho da janela, ou seja, o tamanho dessa sequência que descreve a janela, é meramente o número de coeficientes que desejamos utilizar para implementar o filtro FIR passa-baixas. Ou seja, queremos n igual a 31, o tamanho da janela vai ser 31 e assim por diante. Avançando um pouco aqui com esta definição. A convolução no domínio do tempo discreto é equivalente à multiplicação no domínio da frequência. Vimos isso em alguns vídeos anteriores. Uma sequência de coeficientes vezes uma sequência de entrada é igual à multiplicação no domínio da frequência. Ou seja, aplicando a transformada discreta de Fourier individual em h de k e também em x de n, lá no domínio da frequência basta fazer o produto que nós temos esta igualdade. Da mesma maneira, nós temos que a multiplicação no domínio do tempo discreto é igual à convolução no domínio da frequência. E com a janela, utilizando as nomenclaturas que acabamos de definir, h infinito vezes a janela vai ser numericamente igual à convolução lá no domínio da frequência, da transformada discreta individual do h infinito e também a transformada discreta de Fourier individual da janela. A resposta em frequência do filtro com a janela será dada por esta equação. O h de m, que é a resposta em frequência do filtro, tem a sua parte de magnitude, tem a sua parte de fase, e a convolução lá no domínio da frequência de h infinito vezes a janela. Ou ainda, nós podemos dizer que a resposta em frequência do filtro é a transformada discreta de Fourier de h infinito vezes a janela. De fato, era isso que a gente já estava fazendo. Nós estávamos obtendo a resposta em frequência do filtro simplesmente calculando a transformada discreta de Fourier
do valor resultante da sequência que descreve os coeficientes. Se a janela for 1, a janela retangular, de fato, já substituindo isso pela quantidade limite de componentes, de valores, nós teríamos que, de fato, a resposta em frequência nada mais é do que a transformada discreta de Fourier de H de K. Bom, tendo isso em mente, que nós estamos, na verdade, aplicando uma janela na sequência que vai do menos infinito ao mais infinito, é de se perguntar se a gente utilizar outra janela, a resposta em frequência do filtro melhora ou não. Nós usamos uma janela retangular aqui de maneira um tanto quanto despercebida. Se a gente utilizar outra janela agora de forma proposital, por exemplo, a janela Chebyshev, Henning ou qualquer outra, será que a resposta em frequência do filtro vai ser melhor? Isso nós vamos ver nos vídeos adiante. Mas antes de irmos para os próximos vídeos, vamos dar uma olhada aqui nesta figura. Aqui nós temos a resposta em frequência para dois filtros FIR, um com 31 TEPs, 31 coeficientes, e um com 63 coeficientes. A gente vê aqui nitidamente que uma é um pouco melhor que a outra devido à quantidade de coeficientes, mas esta figura está aqui para uma definição. A definição aqui de regiões. Essa daqui é a região de transição. A gente consegue definir uma região de transição para o filtro. Neste caso aqui ela é um pouquinho mais estreita. Tem a região aqui de passagem, que a gente diz, não está mostrado aqui em texto, mas esta região aqui a gente chama de região de passagem, ou seja, é onde as componentes passam, região de transição, e uma nova definição aqui também, que é o ripple da resposta. Essa resposta oscila aqui na região de passagem, isso é definido pelo ripple. Nitidamente, este ripple é maior, este é um pouco menor. Tenham em mente essas definições, que mais para frente nós vamos usar elas também. Região de transição e o ripple, essas são as mais importantes. Frequência de corte também não apareceu aqui, mas é um parâmetro importante também aqui nas respostas em frequência de filtros FIR. Aqui termina este vídeo.